Alguém quer fazer perguntas ou comentários? Olá, Isabel, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Quando fala que nós vimos aqui, de facto não há nenhum Deus papão que nos está aqui a pôr a sofrer, que nós fizemos A, B e C noutras alturas, concordo absolutamente, mas onde é que fica o conceito que vulgarmente se chama karma? A questão de causa e efeito. Independentemente de ser Deus ou não, pode ser até nós próprios, não é Deus. Mas quem nos julga somos nós mesmos. É isso, pronto, é isso. É a crença. Como nós acreditamos, isso tornou-se verdade. Mas somos nós, não neste plano, é neste plano, é num outro plano. E neste plano e no outro, porque enquanto acreditarmos, mesmo depois de morrermos, nós levamos connosco toda esta armação mental e emocional connosco. Quando voltamos para outra vida, isso vem connosco outra vez. Isto é um ciclo que se perpetua até a gente desenrolar a coisa. Não existe nenhum Deus a castigar-nos ou a julgar-nos, somos nós que nos julgamos a nós mesmos. E é difícil de engolir, porque a gente está habituado a ter um mundo governado por um Deus, e esse Deus é que distribui as bênçãos e as desgraças. E não vale a pena sofrer, mas vale a pena ter consciência e recuperar o respeito por nós próprios e a dignidade, e nesse estado não faremos nada aos outros que não seja digno e respeitoso. Mas quando nós atingimos esse estado, um dia, não é, que já conseguimos ter essa consciência e temos esse amor próprio, esse estado, quando nós chegamos a esse estado, também não significa que, ao estarmos nesse estado, nós próprios também já limpamos, chamemos-lhe assim, toda a carga do passado, portanto já, entre aspas, cumprimos o karma que tínhamos a cumprir? Cumprimos aquilo que achávamos que tínhamos que cumprir, porque não existe karma sem ser naquilo que nos autoimpomos. Em níveis de consciência limitado, a crença entra e ficou. Uhum. Por isso é que agora, à medida que a consciência no planeta, e nós somos todos afetados, também aumenta, abre, aquilo não tem sustentação depois. Vai ficando cada vez mais, vai se desfazendo, vai havendo cada vez mais formas das pessoas se desligarem disso e já de achar que não faz sentido. Ok. Yeah? Sim, grata. Nada. Ok. Mais alguma pergunta, comentário? Isabel. Posso? Sim. Posso? Okay. Sim. Okay. Tá, completando um pouco o que essa menina estava conversando, não? Então, quer dizer que eu anotei algumas coisas assim, quando a gente está na sabedoria plena, não? Porque vamos sair da humanidade, vamos fazer o salto para a sabedoria plena, né? Que é a sabedoria. Então, é nesse percurso que a gente vai limpando, então, todo um karma, digamos assim, e mais a gente vai tendo uma consciência plena, uma sabedoria mais... Então, é nesse processo que nós vamos limpando, então, até nós chegarmos e fazer o salto. A pergunta é, claro, existe já isso é uma brincadeira que eu faço, já existe um lugarzinho aqui na Terra para a gente ir quando já tem essa consciência aberta, quando a gente fizer o salto? Não, nós vamos ficar aqui, os outros é que vão desaparecendo. Então, exatamente, porque mais a gente vai chegando nessa consciência plena, mais a gente vai saindo, né? Porque, claro, que quando a gente está presa no mecanismo ainda humano da compressão, daquele compressão, né, que a gente fala, então nós estamos ou no papel da vítima, ou no acusador, ou no salvador. São esses três. E a gente vai transitar para a sabedoria plena, não? Quando a gente chegar na sabedoria plena, então a gente vai deixar para trás esses três processos humanos. Aí, ao fazer essa limpeza,
o Salvador entra dentro de nós somos o nosso próprio Salvador. Exato. Não existe acusador. Exatamente, nem a vítima, porque E não nós existe a vítima. Sim, então a gente vai, então é aquele triângulo, né? Salvador, acusador, vítima. Quando a gente já está transitando para a sabedoria plena, né? Então a gente já vai saindo, então nós vamos ficar mesmo com tudo, com o Salvador. Então era só para entender melhor se é nesse processo que a gente sai, porque aí a gente vai ficar na parte do Criador, né? E da sabedoria. Então, é um trânsito, nesse trânsito que a gente está fazendo, então, nós já estamos liberando Sim, claro. o karma. Era só essa. Agora, é preciso perceber que o karma é uma coisa que parece real e tem efeitos, porque nós acreditamos como humanidade. Isto é, uma vez acreditada, repare, quando nós temos uma origem da humanidade que nos é contada da maneira como foi contada, mais os desvios de interpretação de quem foi acrescentando e tirando e pondo nos escritos sagrados, quando o princípio que nos traz à Terra é mau comportamento, pecado, imperfeição, castigo, punição, não merecimento, desse momento para a frente, nós deixamos de viver, deixamos de ficarmos completamente desconectados da nossa consciência e da consciência de quem somos. Então, se nós sairmos desse processo, então tenha... Portanto, toda a vivência que foi feita foi com base nesses pressupostos. Veja, Fátima, veja como é impossível que a humanidade teria acontecido, isto agora só é uma certa, apenas especulação, se não tivesse havido a história desse princípio, como é que tudo se teria passado? Onde, se não houvesse pecado, se não houvesse não merecimento, se não houvesse castigo, se não houvesse não prestas e vais ficar aí, és condenado a sofrer, não havia sofrimento. Era tudo uma exploração, simplesmente. Ok, não interessa agora porque é que foi e porque é que não foi. O que interessa é que é só para nós tomarmos a consciência onde é que tudo começa. Certo. Obrigada, sem essa origem, nada disto se desenvolvia como se desenvolveu. Depois em montes de diversificações diferentes, com as culturas, com as religiões, com tudo aquilo que se foi criando. Isso não é bom nem é mau. É o percurso natural. Natural, mas é preciso identificá-lo, porque senão como é que nós vamos agora, a meio do percurso ou no final, retirar de nós culpas e medos, quando ao nível profundo está lá que eu sou pecador porque eu sou descendente de Adão e Eva e pequei. E é um pecado original. Quando isto está cravado na alma humana, mesmo que a pessoa queira, muitas vezes, retirar esse... São os condicionamentos, não criados pelas mentes humanas aqui, são condicionamentos. Não é? É só por isso que eu chamei essa coisa, para nós tomarmos consciência de que isso são coisas muito profundas e que muitos de nós estamos a viver situações difíceis de mal-estar, de depressão, que são memórias ainda do tempo em que começámos a andar na Terra e a aprender estas coisas. Obrigada. Obrigada, nada. Ok. A Cristina? Parece que a Cristina tinha pedido. Olá. Realmente é só para dizer que tive uma semana de facto um pouco atribulada, com questões de culpa, justamente, pecado e castigo. E tudo com uma pontinha que era minha filha não me rejeitar, por exemplo, a parte de cima nua ou qualquer coisa assim do género. Portanto, um pudismo extremo. E que não havia nada que desse conta disso. E o desenrolar do cordão
quer dizer, era uma coisa que estava numa vida passada, mas que eu não a sentia como passada, como fosse agora mesmo, tipo, estar a acontecer agora. A sensação era que estava a acontecer, não é? Coisas assim como apaixonar-se por uma irmã, que na verdade não era irmã, porque havia aqueles segredos de família, etc., aquelas tretas. E engraçado, pronto, depois vem a culpa, vem o medo, depois vem, era num contexto muçulmano, muito pesado, e todo aquele castigo, e todo aquele sentimento muito profundo de culpa, e aquilo foi tão pesado, tão pesado, tão pesado, que andei uma semana para conseguir libertar aquilo tudo. Mas justamente aquilo que eu tinha percebido é que, pronto, aquilo tinha andado de vida em vida, não é? Não foi assim há muito tempo atrás, uns 300 anos ou coisa parecida, ou 300 e tal. Mas que se manifestava como uma coisinha, parecia pequena, mas que não se conseguia resolver, não é? Sim. No entanto, estava lá uma profunda culpa e vergonha, muita vergonha. Exato. Pronto, e de facto eu já ando nisto há algum tempo e continuo sempre com tanta treta, com tanta energia presa para libertar. Mas é o que é. Vamos libertando e estamos no caminho. Exatamente. E foi muito curioso que agora quando fez a pergunta quem é que eu preciso que goste de mim, e só um nome veio, só uma pessoa. E foi engraçado porque foi o meu pai. Estranho. Mas realmente faz muito sentido, porque é aquela figura da proteção, não é? Sim. Aquela figura em que nós dependemos muito quando somos pequenos, se calhar, não sei, deve ser por isso. Portanto, agora, mais uma só semana. É só tomar consciência e deixar partir. Exatamente. Mas é que há muitas perguntas que nós precisamos de fazer para levantar o véu de coisas que nós nem sequer sabemos, ou não estamos conscientes disso, não sabemos conscientemente, inconscientemente, mas não sabemos conscientemente. E muitas vezes é preciso algumas perguntas que ajudem a desenterrar, ok? Porque há coisas que aconteceram ou que vêm connosco dos nossos antepassados e que causam em nós efeitos. E a gente não faz a mínima ideia porque é que eu sinto isto e porque é que eu não consigo aquilo, ou o que é que. Coisas que estão na nossa vida. Sim, de antepassados, imensa coisa. De antepassados, coisas que nem tinham a ver comigo. E depois o que é que acontece? Acabamos por achar que a culpa é nossa. Eu não presto. Olha lá que eu não consigo isto, olha lá que eu fiz aquilo, sou uma estúpida, sou não sei o quê. Que acrescentar a tudo isto é preciso lembrar. Eu é que não quero puxar muita corda, porque senão ficamos aqui a noite toda e vocês, se calhar, ainda nem jantaram. Mas não há erro. Não existe erro. Não existe erro. Ok? Não há nada errado em nada. Tudo é experiência. E tudo é uma expressão divina. Mesmo aquilo que nós achamos que é escuridão, que é pecado, que é o lado mau, o lado feio das coisas, é expressão divina. Isto só é possível admitir quando nós percebemos que não há nenhum julgamento, nem estamos aqui porque nos portamos mal e temos que sofrer, temos que fazer coisas más, porque fomos maus. Exato, e foi engraçado porque não foi tão fácil quanto eu estaria à espera, ou seja, desde a tomada de consciência até eu conseguir libertar, ainda foram uns 2 ou 3 dias, porque estava tão imbuída naquela, sobretudo na cultura muçulmana, há muita, é mais densa até, não sei se é tão densa como a católica é tão densa como ela ou não, mas agora pelo menos parece mais leve, e aquilo era ali muito tenso, depois já muita força bruta, e foi engraçado. Mas a partir desse momento em que liberta, aquela sensação que eu tive, e agora isto não sei se é real ou se é invenção da minha mente, é que não muda esta vida, muda toda a sequência para aquilo que a gente acha que é para trás, e na verdade não era para trás que estava a acontecer, e portanto a sensação que eu tenho é que eu mudo no agora ali, naquela vida. A percepção e a forma como eu já me encaro, eu entre aspas, não é?
Sim. como a própria personagem, digamos assim, se encara a si própria e vive como sendo naquela época uma vida já diferente. Sim, sim. Pois, claro, muda, transmuta. É isso. Agora, se nós acrescentarmos às coisas que tivemos aqui a dizer, a ideia, nunca houve nada errado, Exato. nunca houve nada errado, então a pergunta isso se põe custa um com bocadinho esse a entrar. pressuposto, com esse pressuposto, eu digo, se não há nada de errado, então isto não foi um erro. Não fazem sentido. Faz sentido. Quer dizer, tudo aquilo que nós achamos que está em nós, que devia, não devia, podia, não podia, está certo, está bem, ou nos outros, porque está tudo dentro da nossa cabeça. Ok, e se não houver nada de errado, ok. Isso. O que é que muda na nossa vida se nós admitirmos, nem que seja só por um bocadinho de tempo, admitirmos que não há nada de errado e que há apenas experiência, foi para isso que viemos cá, mais nada. E que os dois lados da moeda, o bom e o mau, o bonito e o feio, o certo e o errado, são apenas invenções da mente. Exato. Uma E havia outra questão, consciência. que era ele depois tinha Tudo é divino, e e tudo é expressão divina. Depois havia tipo suicídio, qualquer coisa. Havia assim essa expressão. Uhum. E que depois acabava por ser um padrão que eu já reconheço que havia também em termos de familiares, ou seja, depois havia como que uma reencarnação em coisas que traziam já esse tipo de vibração, que é engraçado, a gente tem que libertar todo esse sentimento de culpa e de peso e de Agora, vergonha, de errado, lá está, do conceito errado, sim, que sim. não havia nada errado, Sim, mas agora, se vocês estiverem a pensar no amor a nós próprios, não é? Ok. Se eu nunca tiver feito nada de errado, como é que eu olho para a minha vida? Para quem sou? Como é que eu faço a revisão da minha história? Que histórias ainda existem se eu admitir a ideia de que não há nada de errado? Vamos admitir a possibilidade, apenas só como uma possibilidade. Se não houver nada de errado, que história acontece com a minha vida? Como é que eu faço a leitura daquilo que eu fiz até agora? é o quê? Pois, mas se nós vamos descascar depois, aquelas zonas onde a gente diz, ai isto, ai aquilo, ai aquilo outro, ou porque me fizeram a mim, ou porque eu fiz a mim, ou porque o outro fez a mim. Ok, e se não houver nada de errado, aí custa a transmutação, porque a parte de nós e a mente que diz, como não fez nada de errado, olha lá como é que eu me sinto. Eu sinto-me assim porque acredito que há algo de errado. Exato, por isso é que leva às vezes tempo, eu, pelo menos leva algum tempo a Exato. transmutar. Claro que sim. Ok, Cristina, obrigada. Obrigada. Grande beijinho para si. Muito obrigado. Igualmente. Obrigada por tudo. Então, mais alguém? Oi, Isabel. Sim? Oi, Antes de- Amanda linda. Como está você? Antes de tudo, oi a todos, que eu não vejo há tanto tempo. Eu tão feliz de estar de volta. Isabel, obrigada pelo convite. Estou no Brasil, com Ah, está muita no saudade de Brasil. Portugal. Estou no Brasil, mas com muita Sim. saudade de vocês de Portugal. E toda a pergunta da Fátima e da Joelma, né, vieram muito a calhar com o que eu tenho para colocar também. Nessa nova perspectiva, como é que eu lido com situações que eu vivi, com ações de outras pessoas, que no meu julgamento foram extremamente maléficas e equivocadas. E eu posso dar um exemplo de duas situações que eu estou vivendo. Uma é a minha maternidade solo. Meus amigos aqui, né, sabem o que aconteceu, o pai do meu filho faleceu. E outra é um projeto sócio-humanitário que eu me vi, que é com os povos originários brasileiros, com os indígenas. Né? Então, na minha situação pessoal, aconteceu um fato que, para mim, é horrível. Eu não sei nem qual adjetivo usar, mas... Então, deixa só eu mostrar-te aqui uma coisa. Onde você está, Amanda? Aconteceu uma coisa que eu achei horrível. Certo?
Disse isso. Sim. Então, experimenta, não é fácil, mas experimenta, porque o que acontece, eu vou já continuar com esse exercício. A mente cria os cenários e as experiências, de acordo com padrões internos. Ok? Padrões que estão programados dentro dela e que já podem vir até de sabe-se lá de onde. A mente tem esse programa que exerce em réplicas em circunstâncias diferentes. Por exemplo, aconteceu uma coisa horrível. Diga-me só, o que é que você sentiu nessa coisa horrível? Qual foi a sensação, a emoção? Eu senti um abandono de mim e do meu filho. Abandono. Muito bem. Uma Abandono. falta de responsabilidade, um abandono. Pronto. Então, isso que você sentiu existe em você e aconteceu já muitas vezes em circunstâncias diferentes. Certo? Sim. Pronto. Certo. Então, a mente tem os seus arquivos e o papel dela é recriar experiências em contextos variados, diferentes, podem não ter nada a ver uns com os outros, mas cuja experiência interna é exatamente a bateria, a carga que alimenta aquilo, o padrão. Portanto, vai replicar uma situação que vai gerar em si a lembrança desses padrões, ativa os padrões. Isso é uma invenção invenção na medida em que é um programa da mente, e a mente não é uma coisa que nos pertence como a essência de quem somos. A mente é um instrumento para criar experimentação. É um computador biológico, não é bem biológico, mas pronto, energético. Entende? Portanto, isto é absolutamente natural que a mente diz, aconteceu uma coisa horrível, ok? Mas essa coisa horrível, a mente nunca vai achar que é impossível que não seja horrível. Porque esse é o padrão. E ela vai pôr sempre em causa, não vai pôr nunca em causa o padrão com o qual ela trabalha, porque para ela é um programa e esse programa é a verdade, é a sua construção. Portanto, é a sua consciência que agora entra, ok? Por isso é que eu disse, para aí um bocadinho, a mente vai até ao ponto onde lhe cria a demonstração, está aí na sua mente, na sua visão interna, até se calhar no seu sentir físico, o que é que sentiu com essa experiência? Aquela coisa horrível. Isso é a mente em ação. Agora, a inconsciência, você pergunta, e se isto não tiver nada a ver com quem eu sou? Mantém-te aí, porque agora é a mente que quer provar a evidência do mal que foi, e o seu saber e a sua consciência, que está além da mente, diz-lhe, ok, e se isto não tiver nada a ver com quem eu sou? Está aqui no meu campo de consciência, mas não é quem eu sou. E isto é um ato de soberania. Consciência. Não, continue. Porque o que acontece, porque se não se importa, eu ajudo até um bocadinho mais, pode ser? E também ajuda os outros a acompanhar. A sua consciência, quando observa e se mantém soberana, a mente não consegue fazer mais nada.
começa a lutar e depois começa-se a desfazer. E se isto não for, nada tiver a ver com quem eu sou? Porque a coisa que dói não é o que aconteceu. Foi a ter-lhe acontecido a si. Quando a mente acha que aconteceu a si, você fica ferrada lá dentro, que é o seu sentido de existência e de identidade. Agora, se em soberania, a mente em soberania observa, se posiciona na sua soberania e no seu saber, e olha para uma circunstância que a mente criou, uma história, uma experiência, então aí é outra coisa completamente diferente. Porque a sua identidade está a salvo. Isto não é quem eu sou. Está aqui no campo de consciência. É como você ter essa roupa vestida, mas você não é a roupa. Você pode ter o vestido agora e despê-lo a seguir. Continua a ser quem é. Mas quando o vestido é seu e representa quem você é, já não é assim. Porque a sua identidade ficou presa ali. Como está? O que é que está acontecendo? Quando se colocou a pergunta, senti uma libertação. Ah, e vários conceitos de fato pedem poder, pedem lugar, do tipo justiça, Exato. Ok. abuso, vários conceitos Você, pedem força. e até pode acontecer que haja mais camadas disso, porque isso é um padrão que que está ligado a imensas vezes que isso aconteceu na sua vida. Então, se você perceber onde é que a coisa dói, é quando isso me acontece a mim. Fizeram-me isso a mim. É aí que dói. Você tira o mim daí e a mente não tem como sustentar, porque a mente só consegue sustentar o seu drama se tiver um eu. Senão, é uma coisa vazia, que não tem em quem pendurar isso. Não tem a quem pertencer. E é por isso que uma coisa é o que a mente está programada para fazer. Outra coisa é a consciência que, à medida que a ampliamos e que lhe damos espaço na nossa vida para ir além da mente, então ela é a nossa nova casa e não a mente. Porque fazer da mente a nossa casa é terrível, porque a mente está cheia de dramas. E de onde eu faço novas escolhas, porque quando você coloca não há erros, há experiências, né? Nesse processo eu me culpabilizei bastante, né? Porque eu fiz aquela escolha, depois as consequências foram que levaram até chegar a esse Então, abuso agora, ou essa. Você agora sinta a culpa. Toma contacto com a sensação de culpa. E agora a mesma pergunta. E se isto não tiver nada a ver com quem eu sou?
Como está? É um alívio sutil e muito profundo. Uhum. Ok, então, graças a si, eu agradeço-lhe imenso, nós podemos aqui exemplificar o que é a mente e o que é a consciência. E quando a consciência está muito mais aberta, os dramas da mente, ao serem observados, desfazem-se. Porque ela não tem sustentação. Porquê? Porque a consciência devolve-nos a nossa verdadeira identidade. Eu sou esta consciência. Tudo o resto é programa da mente. Isso significa que todas as coisas que alguém fez foram agradáveis e foram aquilo, isto ou aquilo outro? Não, foi o que foi. E podemos atribuir-lhe uma data de significados. Mas não precisa doer. E a maior parte das vezes passa a não ter grande importância. Você não fica boba pensando, não sei o que é. Não, você tem um discernimento, mas mas não está presa. Isso não é uma coisa que a prenda, que puxe por si, que lhe roube a sua identidade, que lhe roube o seu bem-estar, que lhe roube a sua soberania de quem é, a sua consciência de si. Mas como se traduz a consciência de mim, nessa nova perspectiva, para depois aqui no 3D, Na boa. né, Você age. lidar com as situações? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Na questão pessoal. Eu precisei abrir uma causa legal contra a família do pai do meu filho, Sim, porque ficaram com o dinheiro do meu filho. claro. Ok, mas você faz isso, mas faz em soberania. Porque se deixar a mente governar isso, ela vai cuspir veneno contra você. Porquê? Porque você tem esse padrão. Você tem, e todos nós temos, cada um com as suas especificidades, mas todos temos, não é? A culpa é tua, fizeste mal, foste uma estúpida, não devias, não sei o quê. Pronto, seja lá o que for. Isso é construção mental. É a invenção da mente padronizada com esses hábitos e todos os temos, Amanda, toda a gente tem isso. Como digo, as coisas específicas podem ser diferentes, mas o tipo de padrão é o mesmo, que ressoa com a realidade 3D. Então, você age, mas primeiro que tudo, retira à mente o drama. E retirando o drama, age com muito mais discernimento e calma. Repare, eles não se portaram mal com o seu filho, nem com você. Vamos tirar os eus, uma atitude dali, uma atitude que foi tomada, ok? Foi recebida desta e daquela forma. Porque, na verdade, se você põe o seu filho e você, já está a sua identidade está ali fechada outra vez. Então, isto aconteceu, estes movimentos foram feitos. E você sente aquilo que a mente tem lá em arquivo para justificar a sua legitimidade em estar zangada. Mas se isto não definir quem eu sou, não tiver nada a ver com quem eu sou,
É curioso que eu não teria nem conceitos para descrever mais nessa perspectiva nova. A sensação é que não, é uma sensação de vazio. Agora, não há conceitos para eu não descrever o que está acontecendo, para contar essa história. Exato, mas isso nem sequer impede que você contrate advogado, faz o que tem que fazer, mas está sempre soberana em si mesma. Não ataca nem se defende. Age para corrigir uma situação. Mas a sua identidade, a do seu filho e a deles, não está em causa. Porque se você usa a identidade deles, também tem que usar a sua. Sim. E nessa perspectiva que todas as mentes são conectadas, do como eu falava, queria pedir ajuda para poder fazer esse exercício de um ponto de vista que é eu olhando para o outro, nesse trabalho socio-humanitário que eu me envolvi, que é com os povos originários do Brasil, com os Sim, indígenas. ok. Tudo que lhes aconteceu enquanto, né, origem de moradores originários de uma terra, e tudo que lhe aconteceu, que vocês sabiam o que aconteceu. E nesse projeto, a minha preocupação, eu trago aqui para pedir ajuda para o grupo, justamente porque nesse projeto nós estamos desenvolvendo ações para ajudá-los a recuperar uma identidade que foi maltratada. E muitas delas, e muitas das práticas culturais perdidas porque ficaram sem identidade, porque não puderam falar a língua nativa, porque não puderam fazer os próprios cantos. Ok, e o que é que a mente quer alcançar? A minha? Claro, é você que está a falar do problema. A minha motivação nesse projeto... Calma, eu não disse você, eu disse o que é que a sua mente quer alcançar. A correção de um erro? A correção de um equívoco? Ok, muito bem. Uhum. Agora vamos fazer uma pergunta. E se tudo aquilo que nós chamamos erro for apenas experiência evolutiva? Não quer dizer que você não faça o que tem que fazer, mas uma coisa é ir com a ideia de que há um erro e lutar contra o erro. Outra coisa é permitir outra possibilidade. A luta contra... Não, é curioso que eu senti meu coração se abrindo muito agora. Uhum. A questão aqui é: não leve o eu para lado nenhum, senão para dentro de si, a sua soberania. E deixe que tudo o resto, que fez sentido na dimensão 3D, tudo bem, quem tem razão, quem não tem, quem vai, quem vem, está certo, está errado, todas essas coisas fizeram parte da nossa vida, mas quando queremos começar a trazer para dentro de nós a soberania de nós mesmos, o respeito por nós, a liberdade que nós queremos ter, para não sermos um peão da mente, quando nós somos um ser divino, vamos apelar a esse ser divino, aqui e agora, não é um Deus longe lá, atrás do sol posto. É a nossa consciência divina. Está aqui. Eu estou consciente disto. É só, ao fazer uma pergunta destas, você chama o divino para a situação. Fez sentido? Sim. Sim? Sim. Ok. Obrigada, Isabel. Obrigada a todos. Ok, bom, isto são quase 10 horas.
vamos provavelmente ter que terminar, porque já vai tarde. Alguém tem mais alguma coisa que queira perguntar, alguma dúvida? Olha, eu só quero aproveitar para agradecer, Isabel. Uhum. Portanto, foi fantástico. Muito grata, foi muito bom. Muito obrigada, Ana. Muito grata. Eu fico aqui com uma série de coisas para refletir, mas é no bom sentido. Sim, sim. Bom, isto foi um mexer de águas. Exato. Eu vou criar um módulo eu costumo fazer, acho que a Ana Santos ainda não conheceu nenhum desses módulos, mas que vou propor pronto, aos meus clientes, né? Exatamente para pôr em prática todas estas coisas que estivemos a fazer aqui, para criar modelos de trabalho interior, Sim. ir descolando para... Pois eu acho que isso deve ser formidável, porque eu senti agora como é que eu vou começar a... Exato, eu aqui estou a explicar e a dar as bases para as pessoas dizerem, ok, já percebi para onde é que vamos, quero isto, não quero. Pronto, para terem um conhecimento de base, ou para partirmos de uma base de entendimento comum. Uhum. Eu vou mandar até ao fim de semana uma informação sobre isso. Depois quem estiver interessado e achar que quer experimentar, mas são módulos práticos, para trabalhar com as pessoas todas que estão e trazer todas as coisas que nós acumulamos como crenças fundamentais, que vêm desde que nós entramos na Terra até agora e que têm marcado o percurso desta nossa viagem pela dimensão 3D, identificá-las e transmutá-las todas dentro de nós. Porque é isso que naturalmente nos devolve o amor por nós mesmos. Muito obrigada também, Isabel. Gostei muito. Obrigada, querida, também. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Eu não sei se poderia, se for rápido, responda, senão fica para uma próxima. Diga. A Isabel falou, por exemplo, que o nosso amor próprio não está relacionado com os bens materiais, comprar uma grande casa ou comprar roupas, ou seja o que for. Mas eu questionei-me ao mesmo tempo, porque também sinto que estou num momento de passagem para um estado mais de merecimento. Lá está aquela questão da dignidade humana e de nós agora acharmos que merecemos também coisas melhores e melhor qualidade de vida. Eu questiono-me se nós tendo mais amor próprio, não é? E olhando, conseguindo essa relação melhor connosco mesmos, se o exterior de alguma forma não irá refletir condições mais agradáveis, mais... Sim, mas isso é diferente. O que está a dizer é está a dizer uma coisa diferente. O que eu quero dizer é que não posso tapar a minha pouca autoestima com uma bela casa. Sim, claro. Sim, agora, mas o contrário acontece. Sim, absolutamente. Se eu tenho baixa autoestima, se eu dou-me um pouquinho porque há isto, há aquilo, pode acontecer, pode não sei o quê, e depois crio maior soberania, de caras que você desfruta da vida de outra maneira. Absolutamente. Claro. Ok, obrigada. Fiquei com essa dúvida aqui atrás da orelha. Mas ainda bem que perguntou, porque outras pessoas podiam também ter ficado com essa ideia. Ok, muito obrigada. Agora, lembre-se também que, aproveitando isso, quando diz que está a tentar dar-se mais consciente do seu merecimento, permite-me que eu faça uma demonstraçãozinha consigo? Sim, claro. Sim, posso? Sim, está à vontade, eu até posso ser mais específica se quiser. Vamos, não dá tempo para descascar muita coisa, claro. Mas para dar aqui uma chega. Quando diz, eu estou já a sentir vontade de me dar mais. Foi mais ou menos isto. Diga pelas suas palavras outra vez, lembra-se? Sim, sinto que mereço mais qualidade de vida, uma vida melhor. Então. Em vários sentidos. Exato. Mais confortos. Pronto, agora, tome contacto com esse sentir. Eu sinto que mereço
Eu sinto que mereço. Ok, Sim. sinta isso. E agora eu vou-lhe fazer, mantenha-se consciente disso. Sim. Ok. E agora eu faço esta pergunta. E se eu nunca deixei de merecer tudo? Vá mantendo. Essa história do querer admitir mais abundância ou mais merecimento é da mente. É a história da mente. Agora o que nós vamos fazer é passar para um nível superior, que é onde está, de facto, a sua divindade. E se eu sempre mereci tudo? Observe o sentir que estava lá de mereço e já tenho vontade de. E agora vamos além do merecimento da mente. E vamos ao nosso estado de divindade pura. E se eu sempre mereci tudo? Por ser quem sou. Isso. Estamos a trabalhar em 2 níveis. A mente e a consciência divina que sou. O ser divino. Então, eu apelo ao ser divino, onde eu sou completamente merecedora de tudo e mais alguma coisa, nem sequer se põe em causa. Ok. O que surge é as histórias de não merecimento e sofrimento do passado. Exatamente, mas é a mente está a dizer-lhe, ok, mas tu mereces agora um bocadinho mais. Mas ela está com toda a informação. Bagagem. Aquela bagagem. Exato, exato. E portanto vai ser muito mais difícil para si realizar isso, porque ela tem uma agenda e diz, ok, dou-te mais um bocadinho, ficas toda contente e tal, que bom que vai ser. É a mente que desenvolve isto. Não é bom nem é mau, é só para perceber a dinâmica. Agora, nós queremos ir além e posicionamos-nos onde estamos, na divindade. E se eu nunca tiver, se não mereci tudo, ponha nas suas palavras. Exato. E se eu sempre tiver merecido tudo, sempre tiver sido merecedora? Sim, isso nem sequer há, pois, ainda podíamos fazer, merecimento é uma palavra que não existe para a divindade, porque é tácito, quer dizer, eu já sou isso, não preciso de merecer. Quer dizer, o merecimento nem se põe em causa, mas como se põe para a mente, nós fazemos uma ponte, ok? Sim. Para podermos ir além. Sim, sim, sim. Agora, e se eu nunca deixei de merecer, ou nunca, se sempre fui merecedora de tudo? Sim, mas Enquanto, a verdade é, o exterior não manifestava isso. exatamente. Não manifestava esse merecimento que agora estamos a querer ir para o espiritual. A verdade é que a mente e a realidade humana Sim, mostra que eu passei por muitas dificuldades. pronto, ok. Pronto. Então, pense nas dificuldades, assim, em geral, tipo, eu passei por isto tudo, aquela sensação de dificuldade. Pense nisso, isso é o drama da mente, ok? Com os padrões que tem lá, não sei o quê, ativa e faz essa treta toda. Muito bem. Ok. E se isto não representa nada do que eu sou? E observe, mantenha-se, tem que ser soberana, isto é, está aqui e está ali ao mesmo tempo.
Por exemplo, morar num quarto, tem que ser específica, não sei porquê. Ok. Morar num quarto. Isto não é quem eu sou, certo? Isto não é quem eu sou. É uma experiência que a mente criou, mas não é quem eu sou. Eu ainda lhe podia fazer mais perguntas, mas vou primeiro fazer. Claro. Mas vá, continue. E se isto não tiver nada a ver com quem eu sou? Como é que está a sentir-se? Parece que sinto uma expansão, porque essa pergunta leva-me à falsa identidade, não é? Que está baseada na limitação. Exato, é uma falsa identidade, não sou eu que estou ali. Exato. É o coitadinho de mim que estou nesta situação, o pobre. É uma história inventada por um eu da mente que cria aquela história à volta daquele eu. Ok? Do coitadinho. E depois também eu percebi que existia em si uma crença, que se calhar está em todos nós também, que é pobreza é virtude. É possível, até me arrepiei. Pois, então se arrepiou. Exato. Quase como se tivesse que pedir autorização, mas será que eu mereço? Mas posso mesmo? Pois, mas esse merecimento não tem a ver com uma crença religiosa ou espiritual, ou lá o que for, que é as pessoas que são puras, que são santas, entre aspas, pronto, boazinhas. são boazinhas e são despojadas de tudo, ok? Isso é que é a espiritualidade. Isso é que é ser espiritual, isso é que é ser muito apreciada por Deus, porque é coitadinha, porque priva-se de tudo e não sei o quê. Eu senti muito essa energia no seu campo de consciência. Ok, então, uma vez percebendo isso, há que fazer um trabalho sobre essa crença. Porque isso vai até um ponto, mas depois está lá aquela crença. Uhum. Não quer dizer que não ajude, mas depois terá de ir que a pobreza é virtude. Exato. Okay? Porque antigamente as pessoas privavam-se de tudo, não é? Iam para os conventos ou iam, sei lá, cantar para os passarinhos ou para os peixinhos e faziam-se pobres porque pobreza era desprendimento e desprendimento obriga a não viver a vida, é entregar-se só à contemplação divina. Ao divino, exato. E o que nós estamos aqui a fazer é tudo menos isso, estamos aqui para experienciar a vida. Mas isso também, essa pobreza faz parte do pacote. De qualquer maneira, achei que lhe devia dizer aquilo que eu senti quando estava a fazer esse exercício. Fez muito sentido, Isabel, e agradeço imenso. Agora, pode fazer também perguntas sobre isso, e se isto não tiver nada a ver comigo, e pensar na pobreza e no desconforto, e viver num quarto, e não ter isto e não ter aquilo. Lembre-se sempre que, cuidado, este eu não tem nada a ver com quem eu sou. É como você ler um romance ou ler um livro de aventuras, às vezes perdemos-nos no emaranhado do drama do livro, mas depois saltamos fora e diz, opá, a história dele não tem nada a ver comigo. Ok, é um bocadinho
A mente é uma contadora de histórias e de experiências. Eu às vezes fico um bocado presa no choro, a limpar isso, limpar, só que aquilo nunca mais acaba. E às vezes é preciso elevar-nos acima. E se este choro não tiver nada a ver com quem eu sou? Exato. Porque a mente também usa isso para se recarregar no padrão. Agora vou chorar e agora vou não sei o quê. Ela faz tudo aquilo que nós tomamos consciência que a mente repete e o ciclo vai outra vez para os mesmos sítios e faz normalmente assim e depois passa para ali. São padrões, não tem nada a ver consigo. E isso é um programa mental. Nem sequer tem nada. Mas não é pessoal. Isso é um programa, pronto. Olha, é uma dinâmica padronizada. Nós é que estamos a passar de uma era em que vivemos de acordo com essa mente que governou a vida do coletivo toda, e estávamos ali, a consciência era muito ainda mais limitada, e portanto tudo era aquilo, e a gente vivia dentro daquilo, e criávamos ali os nossos pontos de referência e tal. Agora, à medida que isto está a abrir, já não dá para manter a coisa assim, e começa-se tudo a desconjuntar, e nós temos que puxar por nós cá para fora e dizer, ips, acabou esta coisa do coletivo, vamos lá tomar conta de mim, porque a nova fase evolutiva é essa. Exato. E observar com consciência para desfazer. Sempre. Não pode, é ir além da mente, e ela vai naturalmente, não é lutar contra a mente, não é dizer que ela está errada, que ela é estúpida, que ela não presta, não, ela presta um serviço fantástico, dentro do programa que tem. Nós agora é que temos que ir além e equilibrar as coisas, deixar que ela vá desfazendo os seus padrões para nos servir de uma forma mais saudável. Claro, fez todo o sentido. E assim mais depressa se dá o salto depois. Sim, tudo isso são saltos que vamos dando, porque estamos a sair dos programas. Exato. Porque por vezes queremos muito uma coisa, mas estamos ali a alimentar o oposto, não é? Mas é tudo o jogo da mente, a mente joga para o lado de lá e para o lado de cá, é dois lados da mesma moeda, sim, não, certo e errado, bom, mal, tens, não tens, o gato e o rato. É a dimensão 3D, dualista, oposição, contrastes, experiências, é o que é. Ok. Como é que está agora? Estou bem, sim, estou desejosa de desfazer esta crença na pobreza e arranjar a minha mansão. A sua mansão, exatamente. Exato. Dar o salto quântico para a minha versão do futuro. É o reconhecimento de si mesma, mais nada. É o reconhecimento, eu existo, eu sou divina, eu sou tudo, não há definição que possa chegar Parece que eu preciso ir lá uma e outra vez a perguntar, mas posso mesmo? Mas mereço mesmo? Posso ter isso? Mas agora lá está aquela coisa pobreza do pé descalço, meditar, despojamento e realmente esse Deus não é errado, é errado. É errado, exato. É errado o desejo, é errado viver confortável, é errado, enfim. É isso mesmo. Temos que apagar essa treta toda e nós temos que aprender a usar os mecanismos que nós temos para ir desfazendo. Aprender a fazer isso. Eu vou fazer esse módulo e pronto, exatamente para fazer muitas coisas destas, identificarmos muitas coisas dessas, fazer também umas meditações com perguntas e coisas que vão ajudar, mas para que haja instrumentos para quem quiser ir mudando, ir transmutando, sem entrar em luta, sem entrar em coisas complicadas, é tudo muito simples. Uma pergunta ou duas às vezes faz desaparecer uma data de coisas. É preciso estar na consciência e não dar nomes aos bois, como diz o outro, que é, eu coitadinha ali, eu isto, eu não. Coitadinha é bom, porque a mente aprende que coitadinha é pura, é pureza, é ganhar o céu.
é ser santa, ok? Portanto, os conceitos depois têm estas coisas também, mas pronto. Ok, querida, muito obrigada. Tá, um beijinho. Beijo. Mais? Alguém tem partilhas, perguntas? Não vos quer deixar assim de repente? Eu tenho tempo, vocês é que se calhar, coitadas, pensam, os maridos, ou as mulheres, ou os filhos dizem, então, isso não vai sacar. Por mim, não há problema. Alguém mais quer pronunciar-se? Obrigada, Isabel. Muito obrigada a todos. Pois. Foi excelente, mais uma vez. Como é hábito, foi muito, muito bom. Ok, muito Boa obrigada. noite a todos. Beijinho, Tenham uma muito noite grande. descansada e cheia de luz. Obrigada, igualmente para si. Também. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Ok. Mais alguém? Vou-te fazer uma pergunta, Isabel. Oi, Helena. Claro. Olá. Olá, desculpa, cheguei um pouco mais tarde. Isabel, é um encontro uma vez por semana? Semanal? É. Como fizemos nos outros módulos, uma vez por semana. Perfeito, vamos a isso. Vamos a isso? Ok. Obrigada. Este fim de semana eu mando a informação depois. Está bem? Ok, Helena. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Beijinho. Obrigada, Boa noite. Isabel. Boa noite a todos. Boa noite. Mais alguém? Isabel, queria só partilhar uma coisa. Quando eu iniciei o curso em Milagres, lá dizia que nós não sabemos amar, e isso fez todo sentido para mim, porque eu sempre senti que não sabia amar, mas isso mexe muito comigo. Devia saber amar? Provavelmente é isso que me foi incutido, porque o que eu senti é que eu não sabia amar de verdade, não é? Porque uma pessoa pede sempre, quer isto, quer aquilo, por isso não é amar, isso é, como disse, aquela história do dás-me, eu dou-te. Sim. E só que no fundo, quando eu falo nisto, não é? Eu não saber amar, é como se eu tivesse consciência que realmente, enquanto na 3D eu não sei amar, e depois eu ponho em causa, mas porquê é que eu não sei amar? Eu deveria amar e Ninguém sabe. Ninguém sabe. Na dualidade, podemos considerar que sim, se acharmos que aquilo é amor, mas quer dizer, na verdade, ninguém sabe amar. No sentido lato e luminoso do que é o estado de amor. Ok? Agora, sinta agora que não sabe amar. Isso é o drama da mente. Dê espaço para que ela diga, pois, não sei amar, não percebo o que é que se passa comigo. Deixa vir o arquivo. Agora vamos começar a observar um outro nível de consciência. Agora, e se nesta experiência humana não existir amor? E se nesta experiência humana não existir amor? Porque eu sou amor.
Vamos observar a mente e os seus conflitos. E se nesta experiência humana não existe amor, mas eu sou amor. Como está? Mais levezinha. Diga? Estou mais leve. Está mais leve. Ok. Mais tranquila. Uhum. Ok. Nós temos Deus, aquilo que dizem que está para aí fora, não é isso, é a nossa divindade, é o Deus em expressão em nós. Quando nos dirigimos a Deus, sem a mente, porque a mente está programada não para esses níveis de entendimento, mas para o drama humano, ok? Para a experiência. Quando nos dirigimos a Deus e o chamamos para o ativo do momento, o ativo ali presente do momento, ele sempre responde. Agora, as perguntas que fazemos são importantes para o trazer, porque o tipo de pergunta que abre, que é uma pergunta aberta, é um convite. Não é uma pergunta fechada que a mente diz sim ou não, deve ou não deve, pode ou não pode. É uma pergunta que nos coloca no estado de consciência, estou consciente de, aquilo é o drama, sinto que eu estou fora do drama, estou apenas consciente dele, mas não sou o drama, e nesse espaço eu faço uma pergunta aberta e ele vem, estou aqui. E automaticamente ela, quer dizer, essa energia, essa presença atua dentro daquilo que nós estamos preparados para abrir, está lá. E vai abrindo à medida que criamos uma relação muito próxima com o nosso ser, com a nossa divindade. Porque, na verdade, não existe amor humano. Quer dizer, existe a palavra amor humano, mas a experiência do amor verdadeiro não existe. Ok? Portanto, uma parte de si diz não sei amar. Até tem alguma sabedoria, mas também pode ser que seja uma invalidação da mente sobre si própria. Ok? Mas há outro ponto de vista por isso é que eu levei isso lá para cima, para o outro nível, que é não existe amor na vida humana. E essa é uma verdade. Para o ser, ele sabe que não existe amor, esse amor na vida humana. Mas eu sou amor. É tudo o que nós precisamos, é encarnar o próprio amor que somos. E depois tudo o resto ok, não há muito a fazer, quer dizer, mas é claro que depois poderíamos ter que explorar, se houverem mais coisas que vêm ao de cima, depois continua-se. Mas pronto, é só para lhe dar uma ideia. Sim. Uma possibilidade. Ok. Obrigada. Faça mais uma vez. Sim. Sinta que não sabe amar. E veja como é que está a história da mente. Muito mais tranquilo.
Ao bocado o meu coração bateu muito rápido logo. Sim. Senti muito desconforto, principalmente na zona do peito. Sim. E agora quando volto a pensar, é uma coisa muito... Ainda existe ligeiro desconforto, mas muito mais... não tem comparação, muito mais suave. Então vamos fazer até mais um bocadinho. Sim. E vamos fazer o exercício outra vez. Ok. As perguntas foram na realidade humana, não houve amor. Mas eu sou amor. Como está agora? Há emoção e a pergunta é, e isto é real? Uhum. O que é real? O amor? A mente pergunta. Sim. Ok, isto é real? Uhum. Sinta a dúvida. E se nada disto tiver a ver com quem eu sou? E agora como está? Tranquila. Está tranquila? Sim. A mente ficou tranquila? Sim. É assim que nós vamos ajudando a mente a servir-nos onde nós queremos que ela nos sirva, que é nas coisas práticas da vida. Sim. Mas na nossa consciência e na nossa soberania, a mente não tem que entrar. Okay. A menos particular, conversas e coisas assim. Sim. Mas não para nos prender ou manter a prisão de todos os arquivos que ela tem. Ok. Está mais calma? Sim, muito mais tranquila, obrigada. Foi muito bom, obrigada. Okay. Deus está sempre a respirar e a viver connosco. Nós é que não damos por ela. E aprendemos a estar em comunicação muito fácil. Ok. Só que não acreditamos nisso, não é? E não temos também não temos hábitos de o fazer, não é? E fazemos-lo com a mente. Nas igrejas e em muitos sítios,
e sem serem igrejas, ensinam-nos a puxar pela conversa com Deus, imaginem, não sei, de várias maneiras, mas é com a mente. Okay. E a mente incorpora isso nas suas histórias. Uhum. E quando nós sabemos que estamos descolados na mente, quando fazemos esse tipo de... Bom, quando é preciso tomar consciência de que isto é a mente e eu sou isto. Tem que haver esta descolagem primeiro. E eu vou percebendo no dia a dia Sim. O que é real e o que não é real, não é? O que é mente real, tudo o que... Real no sentido enquanto humano, não é? Enquanto humano, sim, mas são só histórias e são tudo ilusões que a mente cria, são tudo fantasias da mente que ela cria. Agora, a consciência é o espaço onde nós estamos em consciência. Eu tenho consciência disto. Isso pode estar lá e eu estou aqui, sou consciência. E é essa dissociação, ok, entre a mente governar tudo e o eu está dentro da mente, ou pôr o meu eu fora da mente e observar a mente e a história que ela conta. Ok? E depois, com o hábito, a gente começa a distanciar rapidamente e a ficar muito mais consciente, a observar os pensamentos, as coisas que a mente vai dizendo, o que vai sentindo, mas está sempre consciente que está a acontecer aqui, mas não sou eu. Ok. Muito obrigada pela ajuda. Ok, então vá. Um grande beijinho, querida. Fique bem. Beijinho grande para vocês todos. Obrigada. Então, mais alguém? Ok, então sendo assim, eu vou agradecer mais uma vez a todas vocês e a todos por terem usado um bocado do vosso tempo aqui nas nossas conversas. Espero que tenhamos, pronto, que isto tenha sido útil de alguma forma e cá estamos para novas aventuras. Continuamos a viver e a amar-nos e a estar mais atentos, sobretudo, a quem pensamos que somos. Porque não somos isso. Nada do que pensamos que somos é verdade. A mente faz um retrato de nós que não tem nada a ver com quem somos. Agora, dentro da bolha humana, parece verdade e é útil para esse efeito. Agora, ao queremos sair da bolha humana e destas histórias todas humanas, ao queremos dissociar, está na hora de perceber que nada do que a mente nos diz é real. No sentido eterno da vida, é uma ilusão, é uma construção feita pela mente, que agora está assim e passado um bocadinho pode estar assado, sobre a mesma coisa. Quando estamos, por exemplo, a fazer estes exercícios, e eu vou explicando, então agora vamos observando e vamos fazendo esta pergunta para a nossa consciência, as coisas que a mente estava ali a dizer, isto, aquilo, aquilo, começam a ficar, ok? Portanto, isto é ilusório, por isso é que a gente diz que a mente é ilusória, e o curso em Milagres fala muito da ilusão do ego, porque, na verdade, é uma perspectiva que, se ninguém lhe tocar, parece verdade, mas se houver alguma coisa que altere ali, qualquer coisinha, ela já muda de história, e já pensa de outra maneira, e já junta mais isto ou mais aquilo. Portanto, é uma construção muito ilusória, muito impermanente, não é? E às vezes obsessiva, e nem sequer corresponde, de facto, a maior parte das vezes à realidade. Portanto, quando vivemos dentro da mente, é um inferno. E é aquilo que a maior parte das pessoas vive, é o que tem, porque não tem consciência. O grande salto que nós agora estamos a dar com esta questão do amor soberano é também, o amor soberano e consciente, não é? Consciente de si, é exatamente o salto necessário para sairmos da mente.
porque na mente nunca vai haver paz. A mente foi programada para criar essas oposições e criar experiências e contrastes para dar vida a uma experiência física, ok? E dar conteúdos dentro desta dimensão 3D. Portanto, a mente não faz nem bem nem mal, faz o que foi programada para fazer. E faz bem, esse trabalho foi bem feito. E continuamos a fazer isso. Agora, o grande salto é sair da mente e viver com a mente, mas não pertencer à mente. Ela não ter poder sobre nós, nem ser a residência do nosso eu. O eu, quem sou, não pertence à mente. Está nas histórias dela, mas não é o meu verdadeiro eu. É um eu que nós criamos para conviver com os seus dramas, esquecendo quem somos. Agora estamos a acordar para quem somos, temos que ir desenterrar outra vez aquele eu e tirá-lo da mente. E deixar a mente atuar em tudo, porque nós precisamos da mente para pensar, para trabalhar, para irmos aqui, ali, acolá. Essas coisas não têm problema nenhum. Tá? Ok. Muito bem. Então, um grande beijinho a todas e a todos. Obrigada, Isabel. Obrigado. Obrigada. Beijinho. Beijinho. Beijinho, Isabela. Até um dia destes. Obrigada. Beijinhos, obrigada. Beijinho, muito obrigada. Beijinho a todos. Obrigado. Beijinho a todas. Muito obrigada. Obrigada. Beijocas.